Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com alegria que nós iniciamos esta semana, em que nós estamos vivenciando a terceira semana da Quaresma, hoje, dia 9 de março, nesta segunda-feira, vindo então deste final de semana em que nós vimos no Evangelho a liturgia do encontro de Jesus com a samaritana, um grande ensinamento para cada um de nós refletirmos não só neste final de semana, mas durante toda esta semana que se inicia, durante toda a nossa vida, que nos chama a atenção do Evangelho de ontem, é que nos mostra como Jesus nos conhece verdadeiramente e intimamente, muito mais do que às vezes nós mesmos nos conhecemos. E nos conhecendo assim, do jeito que nós somos, fracos, pecadores, tão necessitados da sua misericórdia, Ele então se faz presente na nossa vida, nos ama e nos perdoa, das nossas fraquezas, nos chama sempre a uma vida de conversão. Por isso que este evangelho ele é tão rico, principalmente neste período quaresmal, que é um período, um tempo propício para revermos as nossas vidas, as nossas atitudes e mudarmos, trocar os hábitos velhos para buscar sempre estar na presença de Deus, como o Senhor fez com aquela mulher, na beira do poço. Ele chamou ela para si, para que ela bebesse da fonte da água viva, que era o próprio Cristo, que ela estivesse ali presente e entregue toda a sua vida para aquele que tudo pode fazer, aquele que tudo faz em todos os dias. E hoje, o evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 4, dos versículos de 24 a 30, também é um evangelho muito rico para cada um de nós. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve uma grande fome em toda aquela região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serapta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu disse, o evangelho de hoje ele continua sendo riquíssimo em ensinamento para cada um de nós. E Jesus já começa o evangelho de hoje nos falando, confirmando, para cada um de nós que não é fácil nós querermos falar de Deus, levar a palavra de Deus, mostrar os caminhos certos, os caminhos que Deus nos chama para as pessoas que estão próximas de nós, na nossa família, nas nossas comunidades, na nossa cidade. Ele já começa dizendo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Ou seja, já mostrando para nós que se ele não foi, também nós encontraremos dificuldades. E quantas mães têm dificuldades em educar os seus filhos, quantos pais, quantos parentes vivem pedindo oração pela sua família, porque veem que as coisas não estão saindo do jeito que deveria, mas as pessoas continuam se fechando em si mesmo, não escutam aqueles que querem o seu bem. E às vezes é mais fácil vir uma pessoa de fora falar as mesmas coisas, mas os nossos escutarem do que quando a gente fala, Já tem um ditado que diz, santo de casa não faz
milagres. E é um pouco sobre o que Jesus vem nos alertar hoje. Mas com tudo que Jesus já estava passando, né, se aproximando, então agora do tempo da Páscoa, o tempo que ele vai se entregar por amor a nós numa cruz, com tudo isso que Jesus já estava passando, com tantas vezes que ele tentou falar aos seus, né, tentou anunciar o reino dos céus, tentou levar aquele povo a uma mudança de vida, e as pessoas agiam sempre com orgulho, olhando só para si, recusando as palavras que Jesus estava dizendo. E no evangelho de hoje, naquele momento, não foi diferente, né? Ao ouvir todos os ensinamentos de Jesus, o pessoal que estava ali naquela sinagoga, principalmente os mais importantes, né, da época, digamos assim, os chefes, né, eles ficaram com raiva, né, ficaram nervosos e eles expulsaram Jesus. E aí Jesus nos dá outro ensinamento muito grandioso no final deste evangelho, mostrando para cada um de nós que nós vamos encontrar barreiras, que quando nós formos seguir aquilo que o Senhor nos chama, né, atender o nosso chamado, nós vamos encontrar muitas dificuldades. Muitas pessoas vão querer nos afastar, vão querer nos distanciar, vão querer fazer mal, né, como eles quiseram aqui neste evangelho. A intenção deles era lançar Jesus do precipício, né? Ou seja, eliminar aquela vida, né? Olha que forte isso, né? Tirar, afastar. E Jesus fala que nós também vamos encontrar dificuldades, seja com nós mesmos, porque o primeiro e mais tenebroso inimigo habita dentro de nós, né? As nossas vontades, o nosso pensamento, seja nós mesmos, então, seja as outras pessoas. Então, ou é nós com os nossos medos, com as nossas fraquezas, né? Ou são as outras pessoas que vão querer nos parar. Então, a todo momento nós vamos encontrar dificuldade. Mas o que Jesus faz no final deste evangelho, mostrando para nós o que nós devemos fazer também ao se debater, ao ver toda essa dificuldade em continuar. Ele diz assim, ó: Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. E aí eu imagino Jesus naquela paz, né? Olhando tudo aquilo ali, e ele simplesmente pensando, né? Nossa, que povo de cabeça dura. Então, vou me sair daqui. E ele sai, né? Ele sai dali e ele faz o quê? Ele continua o seu caminho, ou seja, ele continua na sua missão. Independente de quem tentou o afastar, independente da barreira que ele encontrou, ele contorna a situação e continua a sua missão. Mostrando para nós, às vezes não é este caminho. Às vezes a gente até quer mudar aquela pessoa, mas não é dessa forma que a gente vai conseguir. Não é desse jeito, não são com essas palavras, nem com esse agir. Nós vamos precisar o quê? Encontrar uma outra rota. Sair, às vezes, até um pouquinho de cena, deixar para trás, deixar a poeira baixar, para que a gente siga o nosso caminho e, às vezes, de outra forma, a gente consiga alcançar aquela pessoa, conseguir evangelizar. E a maior forma de evangelização não é com palavras. A maior forma de evangelização é com a transformação da nossa vida, com a mudança, o testemunho vivo e real de cada um de nós. Então, o que eu desejo para você neste início de semana, neste tempo de quaresma, é uma conversão verdadeira, né? Uma mudança de vida que seja visível às pessoas. Para você conseguir os méritos dos homens? Não. Mas para você conseguir, com esta mudança, mostrar que Deus tudo pode na nossa vida e assim conseguir evangelizar, sem dizer uma palavra, apenas com a sua própria vida, né? Esse é o meu desejo para você nessa semana, este é o meu desejo para você, para a sua vida, que ela seja sempre um exemplo de fé e da ação de Deus no agir no meio de nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma ótima e abençoada semana para cada um de vocês. Que o Espírito Santo guie e direcione os seus caminhos. E durante este período quaresmal, a nossa paróquia está realizando nas comunidades, no decorrer das semanas, as celebrações da penitência. Então fica o convite para você participar. É mais um meio que a comunidade encontra de poder te ajudar neste caminho de conversão. Não anulando, né, não diminuindo a necessidade, o fato primordial de uma confissão cara a cara com o sacerdote, né, uma confissão individual, mas também uma forma de nos ajudar. Então fica o convite para você participar das celebrações da penitência e principalmente buscar um sacerdote para fazer a sua confissão
antes da Semana Santa. Fique com Deus, nós estamos e continuaremos unidos e reunidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.